Shalom, queridos. Hoje é Marcos capítulo 4. Eis que o semeador saiu a semear. Esse é o tema desse capítulo 4. Em Marcos 4, veremos que Jesus ensinava as pessoas contando histórias em forma de parábolas. Usou cenas comuns daquela época. O lavrador cuidando do campo, o pastor cuidando das ovelhas, eram cenas comuns naquela época que ele viveu aqui na terra. Essas cenas ele usou para explicar verdades espirituais para o povo. O uso das parábolas é um método de ensino que obriga o ouvinte a ouvir com a mente e o coração. Naquela multidão que ouvia Jesus, estavam diversas pessoas, umas procurando provas contra Jesus e outras desejosas de aprender e de crescer. Assim como o lavrador lançava as sementes com liberalidade, a fim de que um número suficiente caísse em terras boas, Jesus direcionava suas palavras aos que estavam sinceramente interessados em ouvir. Então nós vemos em Marcos um recado importante para a melhor interpretação desse estudo bíblico. Nós vamos ter toda a atenção para essa interpretação. Então, Marcos 4, de 1 a 9, a parábola do semeador. Nessa parábola, nós vemos que sentou-se num barco no mar da Galileia. É assim que está falando, que ele sentou-se num barco no mar da Galileia, no primeiro versículo. Depois nós vemos no segundo versículo, se ele tivesse ficado na praia, os doentes não poderiam tê-lo tocado, sendo assim curados. Mas sua tarefa como um servo era tratar do pecado e não dos seus efeitos. Nós vemos também aqui no versículo 3, escutem. Quando diz ouvir, está dizendo escutem. Essa parábola está em Mateus 13 também, embora com uma fraseologia um pouco diferente. Elas são ilustrações tiradas da vida diária que as pessoas entendiam. No entanto, mesmo assim, elas raramente compreendiam suas parábolas. Dificilmente entendiam porque eles não tinham tanta vontade assim, então atrás mais era de achar um motivo para prender e matar Jesus. Mas aqueles que estavam interessados, realmente, eles entendiam. Então, nós vemos aqui do versículo de Marcos 4 ao 4, capítulo 4, de 1 a 9, a parábola do semeador, que vocês veem, que não é difícil de entender, é uma comparação de uma situação para que eles aprendessem melhor através da parábola. Então, Marcos 4, de 10 a 13, o propósito das parábolas. Qual é o propósito? Possivelmente cerca de 40 ou 50 acerca da parábola, o que ela significava. Possivelmente cerca de 40 ou 50 acerca da parábola. Está falando acerca da parábola. E quando ele estava sozinho, os que estavam perto dele, com os 12, perguntaram-lhe. Então, isso aí é porque estavam falando acerca da parábola, a saber o que significava a parábola. E ele disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, aqueles que realmente queriam saber. Aí Jesus responde que para esses ele ia ter o conhecimento, ia entender. Mas os que estavam fora, aqueles sem qualquer desejo de saber, todas as coisas se dizem por parábolas.
Então, sabia que muitos não queriam, e ele falava por parábolas, porque só ia entender aqueles que realmente queriam ouvir e aprender de Jesus. Nós vemos também aqui, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. A cegueira e a surdez judicial acometem de maneira justa aqueles que não desejam ver nem ouvir. Então, que não desejavam ver nem ouvir, ficavam como cegos e como surdos. Então, por isso que ele falava por parábola, porque isso era para quem estava realmente interessado. A ênfase na pessoa e não em Deus. Ele deseja que todos vejam e ouçam, para ter interesse em Deus e não na pessoa. Saber do que ele falava em relação a Deus. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Contém uma branda recriminação. A pergunta feita pelo Senhor indica que eles deveriam tê-la entendido. Se não entenderam, é porque estão desinteressados. A parábola do semeador estabelecerá o princípio de todas as parábolas, no qual diz respeito ao entendimento. Marcos 4, de 14 a 20. O semeador semeia a palavra. A palavra de Deus, essa semeada, deve ser semeada no mundo inteiro. Marcos 16, 15. E estes, os que apenas ouvem, mas não recebem. Quando Jesus fala e estes, são aqueles que apenas ouvem e não recebem. São os que estão junto ao caminho, nos quais a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. A estrutura, isso quer dizer que a estrutura da frase mostra que essas pessoas não devem permitir que Satanás lhe tire a palavra. E do mesmo modo, estes que está falando aqui, aqueles que ouvem e recebem, mas não têm durabilidade alguma. Os que recebem a semente sobre pedregais são os que ouviram a palavra e logo, com prazer, a receberam. Milhões se encaixam nessa categoria, que ouvem e recebem. Nós somos deles. Nós estamos aqui ouvindo a Bíblia, estudando a Bíblia e recebendo tudo quanto Deus está nos falando. Aí nós vemos também que mais não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Então, aqui nós vemos mais uma vez o erro é da pessoa. Antes são temporãos. Quer dizer que eles eram de fato nascidos de novo. Depois sobrevier a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, como certamente ocorrerá, logo se escandalizam, mas não conseguem suportar a oposição porque eles não têm raiz alguma, o que significa que o terreno não estava suficientemente preparado. Então, quantos de nós estamos nessa situação? Que recebemos a Jesus, mas estamos diante das tribulações, das perseguições, e aí ficamos escandalizados e depois não procuramos mais estar firmes naquilo que foi ensinado, naquilo que recebemos. Aí não tem raiz, não prospera, não cresce, a semente não cresce. Então estejamos sempre atentos, né? Porque num período como nós estamos desde maio de 2023, começamos com Gênesis capítulo 1, agora já estamos no Novo Testamento. Esperamos que todos que começaram estejam bem fortalecidos, a semente crescendo, sendo cada um de nós como a videira,
que vamos crescendo e ao ponto de darmos frutos. A essa altura já devemos estar com discípulos, né? A essa altura já estamos bem preparados pela palavra e podemos estar ganhando, consolidando, discipulando e enviando. A essa altura nós sabemos que, como estamos numa igreja em célula, no modelo dos 12, a nossa luta é para obter 12 discípulos e prepará-los, consolidando, discipulando e enviando para glorificar o nome do nosso Deus. Ele diz que nós somos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Então Jesus, que era o Deus encarnado, ele mandou que a gente fizesse discípulos. Então vamos fazer o que ele manda. E aí nós vemos nesse capítulo 4 de Marcos, vemos mais os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantos de nós estamos infrutíferos por causa das coisas deste mundo? Esquecemos que é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a gente não acredita. A gente ouve o que Jesus fala e a gente acha que é uma mentira. Porque se a gente considerasse isso como verdadeiro, se a gente estivesse acreditando que se a gente estiver numa fila de supermercado, preocupado só em ganhar vidas, não acompanhar o que as pessoas dizem, que os preços estão muito altos, que o mundo está uma miséria, se a gente, ao contrário, a gente na fila do supermercado, a gente disser Jesus Cristo, aquele que veio, deu a sua vida por nós, ele está para voltar, como está escrito em Atos 1:11. E quando ele vier, teremos um novo céu, uma nova terra, não teremos nada de preço de supermercado para ficar nos queixando. Esqueçamos essas coisas, porque breve ele virá. Precisamos ter pessoas assim, que estejam sabendo que fazendo isso, vivendo para Deus, as demais coisas serão acrescentadas. É o reino dos céus primeiro. A gente está preocupado o tempo todo em satisfazer os nossos desejos carnais. Entra no meio do povo da fila também, começa a falar, porque está insatisfeito com o pão de cada dia que Deus tem concedido dar. Fica achando que não vai ter condição de prosperar sim. Vai sim, porque se você estiver ganhando, consolidando, discipulando e enviando, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E se você está fazendo isso, é claro que Deus não mente. As demais coisas não serão acrescentadas. Vai ser acrescentado sempre o pão de cada dia, independente do preço que tiver o feijão. Vai ser acrescentada a casa própria, independente de quanto está custando uma casa. Vai ser acrescentado tudo que é necessário em nossas vidas, porque Deus não mente. O nosso problema é que a gente quer fazer essas coisas com a nossa força, adquirir tudo isso com a nossa força, com o nosso braço, com a nossa carne. E esquecemos que Jesus vai dar muito mais de se estivermos fazendo o que ele disse, buscando o reino de Deus. Graças a Deus eu estou aqui com essa experiência. Passei anos e anos, estou com 75 anos e toda a minha vida, meus cadernos aqui, eu estava olhando hoje, meus cadernos, tudo escrito do Evangelho. Começa um caderno de Gênesis até Apocalipse, fazendo as pesquisas, fazendo os estudos. Aí pegava, completava aquele caderno e ia para outro, estudando. Hoje Deus me deu direito de, como vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, conduzir o povo que ele me entregou nas minhas mãos para essa mesma dimensão de viver o tempo todo se dedicando à palavra. Quantos cadernos eu tenho aqui? Fico sem saber onde vou colocar, de tantos cadernos escritos das pesquisas, dos estudos que eu faço sobre a palavra de Deus. No nosso discipulado, eu não estou fazendo de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu estudei, não estou fazendo assim, porque nem todos alcançam. Então, eu deixei em um nível que todos possam alcançar. Mas se fosse estudar mais profundamente, se alguém quiser, só envie nosso like, que nós temos esse estudo mais profundo para aqueles que estão querendo. Mas tudo isso é se dedicar o tempo todo o reino de Deus e a sua justiça. E aí, o que é que me falta? Nada. Pode pensar se falta alguma coisa. Então, só você me dizendo, porque eu até aqui não vi que está faltando nada. Mas o meu tempo é para o Senhor. Todo o meu tempo é para o Senhor.
filhos formados, tudo bem sucedido, porque o tempo todo foi para o Senhor. Era o tempo todo, culto doméstico na minha casa. Pela manhã tinha capítulo da Bíblia lido. Ao meio-dia, antes do almoço, novamente. Depois, à noite, o culto doméstico. Então, nada me falta, graças a Deus. Eu espero que vocês entendam que eu estou aqui à disposição para vocês virem ver se realmente o que eu estou falando é verdade ou não. Eu sei que vocês, muitos sabem que eu estou falando a verdade, mas aqueles que estiverem achando que não é, vem à nossa casa para você ver se é ou não é o que eu estou falando. Mas tudo por causa da palavra de Deus. Ela não vai passar. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Então é nela que eu me asseguro, porque ela é eterna, ela é Jesus. Jesus é a palavra. Então, continuemos, né? Vocês fazem mais a leitura, vão mais adiante, completando a leitura, que o tempo para mim é mais difícil, é somente 20 a 30 minutos. Mas estamos em Marcos, do capítulo 21 a 25, você vê também tudo quanto Deus está falando dessa parábola. Não tem dificuldade, aqui está sendo explicada a parábola, está fácil de entender. Marcos 4, de 26 a 29, também a parábola da semente, não tem dificuldade, Jesus esclarecendo. Marcos 30 a 34, a parábola da semente de mostarda. Tudo muito claro, que o Espírito Santo está nos dando toda a visão do que está se falando aqui. Então, na hora do questionário, vocês estarão respondendo do que eu comentei, e geralmente o que eu comento é somente fazendo analogia do assunto que está sendo aqui na Bíblia com o assunto do nosso dia a dia. E as respostas aqui da Bíblia é fácil. Vocês estão lendo a Bíblia, estão com a Bíblia na mão, eu vou fazer as perguntas sempre baseado no que vocês leram aqui no capítulo e daquilo que eu comentei. E tudo vai dar certo, nós estamos no caminho certo, porque não tem outra coisa a se fazer a seguir para a eternidade. Todos terão uma eternidade, ou boa ou má. Então, se você quer uma eternidade boa, prossiga buscando o reino de Deus e a sua justiça. E não tem nada melhor do que seguindo a palavra, porque a palavra não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, sigamos a Jesus, Ele é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, com todos os líderes de células, com todos os componentes de células, com todos os discípulos, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus.